Então, para fazer o nosso Harry Potter, eu já tenho a primeira perninha pronta e a segunda a gente vai fazer junto para depois fazer a união delas. A cabecinha do nosso Harry Potter já está finalizada, tá? Então, tá aqui pronta a nossa cabecinha. Essa cabeça é padrão para todos os meus Funko Pops, então já tem a videoaula aqui do Funko Pop do Avatar, que a cabeça é feita do mesmo jeito. Então, vou deixar o link da aula aqui, ó, da cabeça, para você aprender a fazer essa cabeça quadrada, assim. E é só seguir o passo a passo igualzinho, mudando somente a cor, então, que a receita é a mesma. Para quem aí adquiriu o PDF, no PDF também tem a receitinha da cabecinha, tá? Então, mas se você tem dúvida, é só vocês acessarem aqui a aula do Funko Pop Avatar, que é a mesma cabeça, tá? Então, aqui, ó, agora a gente vai fazer as perninhas. Eu vou trabalhar com o fio cinza e com o fio preto. Eu vou iniciar no fio preto. Os fios que eu estou fazendo o meu Harry Potter são os fios da Balloon e a agulha de 2,25 milímetros, conforme a descrição de materiais aí. Aqui na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais. Eu vou iniciar aqui meu Funko Pop, então, fazendo o pezinho. Para fazer o pezinho aqui, eu vou fazer um anel mágico e dentro do meu anel mágico eu vou colocar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Feitos os 9 pontos, agora eu vou encerrar o meu anel mágico. Vou apertar bem ele. Vou vir direto aqui dentro do primeiro ponto e vou fazer essa volta aqui, a segunda volta toda em aumentos. Então, eu venho direto aqui no primeiro ponto, já colocando aqui, então, 2 pontos baixos no primeiro ponto, formando o meu primeiro aumento. 1 e 2. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. No final da segunda volta, a gente vai ficar com 18 pontos, então, sempre trabalhando, então, um aumento para cada ponto. Feita a minha volta aqui toda em aumentos, então, agora na nossa terceira volta, a gente vai trabalhar pegando somente aqui na alcinha de fora do nosso ponto, ó. Eu vou vir aqui pegando na alcinha que eu tenho aqui fora do ponto, eu tenho a alcinha lá de trás e a alcinha aqui da frente. Eu vou trabalhar pegando só na alcinha da frente. E vou fazer aqui pontos baixíssimos pela alcinha da frente. Não precisa apertar muito esses pontos baixíssimos, tá? Aqui a gente vai fazer a estrutura pro pezinho ficar bem firme e ele ficar de pé, ó. Vou trabalhar toda essa volta de 18 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto, sempre pegando só nessa alcinha, ó, de fora do pontinho, tá? Vamos seguir assim por toda a nossa volta, trabalhando, então, um ponto baixíssimo para cada ponto que a gente tem aqui em fló, que é pegando aqui só na alcinha de fora do nosso trabalho. Então, finalizada aqui a minha volta em pontos baixíssimos em fló, agora a gente vai trabalhar na alcinha que ficou lá atrás, ó. Então, agora eu vou girar o meu trabalho assim, ó, e a gente pegou na alcinha da frente, ficou essa alcinha aqui atrás, ó. Sobrou uma alcinha, porque a gente trabalhou numa, né? A gente vai trabalhar nessa alcinha aqui. Então, eu vou vir aqui na primeira alcinha, do primeiro ponto que ficou. Aqui eu vou puxar um ponto baixíssimo, vou dar uma correntinha e no mesmo lugar eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu vou vir no próximo e vou fazer ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, pelos 18 pontos, pegando a alcinha que ficou lá atrás, ó, tá? Pra subir agora o pezinho dele, tá? Então, ó, vou fazendo aqui, ó, ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui, até fechar os meus 18 pontos, pegando só nessa alcinha que eu tenho aqui atrás, tá? Vamos seguir aqui trabalhando, então, toda a volta em ponto baixo, agora pegando a alcinha que ficou aqui atrás, que é a alcinha em bló. Finalizada a volta em bló, agora eu vou vir aqui dentro do primeiro ponto e vou fazer agora 2 voltas aqui de ponto sobre os 18 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho, tá? Eu já posso também vir com o marcador de pontos, marcando sempre o primeiro ponto da minha volta pra gente não se perder. Então, agora subiremos volta 4 e 5, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base sobre os 18 pontos. Finalizada a minha voltinha aqui de ponto sobre ponto, meu trabalho está assim, ó. Percebam que a gente fez aqui a parte dos pontos baixíssimos, que dá uma estrutura legal aqui pro nosso Funko Pop, e depois ficar de pezinho, ó. O pezinho fica bem moldadinho para que ele fique de pé, tá? Agora, nessa próxima volta que a gente vai fazer aqui, então, que é a volta de número 6, a gente vai iniciar a nossa volta aqui trabalhando 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Marcamos o nosso primeiro ponto para que a gente não se perca no trabalho. Agora, a gente vai fazer na sequência aqui 6 diminuições. Então, eu venho aqui, ó,
A alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, faço a minha diminuições. Serão 6 diminuições ao total, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, e a última diminuição aqui, 6 diminuições. E eu vou encerrar a minha volta aqui, trabalhando 3 pontos baixos. Para finalizar. 1, 2 e 3 pontos, tá? Feitos os 3 pontos aqui, meu pezinho está assim. Agora, a gente vai fazer aqui volta de ponto sobre ponto. Eu fiquei com 12 pontos no meu trabalho e agora eu vou subir aqui 2 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só fazer aqui um ponto para cada ponto por 2 voltinhas. Só subir nosso trabalho aqui em pontos baixos, então. Por 2 voltas. A volta, então, 7 e 8 é de 12 pontos. Vamos fazer nossas voltinhas. Para a volta de número 9, eu já fiz o corte do meu fio aqui, depois de fazer as 2 voltas de ponto sobre ponto. No último pontinho aqui, eu já vou fechar o último ponto aqui, ó, com a nova cor que eu vou trabalhar, que é o cinza, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer a minha troca de cor. Já vou puxar aqui, ó, o meu fio cinza. Vou vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho que eu tenho aqui, ó, e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Pela alça da frente, eu venho e faço o ponto completo, tá? Fazendo uma troca de cor aqui um pouquinho mais suave. Este fio cinza que eu fiz a troca de cor, eu vou puxar bem para esconder esse baixíssimo lá atrás, tá? Vou ajustar aqui. E agora, eu vou seguir aqui fazendo, na volta de número 9, uma sequência de 3 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos e um aumento. E um aumento. E eu vou repetir essa sequência aqui até o final, tá? Vou fazer aqui, então, 3 pontos e um aumento até o final, ó. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E um aumento. E vou repetir. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu fiquei nessa volta aqui de número 9, então, com 15 pontos. Fazendo a sequência aqui de 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta, tá? Feito isso, agora eu vou fazer a próxima volta aqui de ponto sobre ponto, tá? Então, esses 2 fios aqui eu vou dar um nozinho e vou esconder eles lá pra dentro, tá? E vou seguir aqui fazendo agora uma voltinha, que é a volta de número 10, trabalhando um ponto para cada ponto aqui da carreira de base pelos meus 15 pontos, tá? Esses aqui a gente esconde lá dentro do nosso trabalho, tá? Vamos seguir, então, na volta aqui de ponto sobre ponto. Para a volta de número 11, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E eu vou seguir aqui trabalhando 4 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos. Seguiremos em 4 pontos e um aumento por mais 2 vezes. As próximas 2 voltas, agora, a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou subir aqui as voltas 12 e 13, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base que eu tenho aqui, ó. 1, 2 pelos 14 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 2 voltinhas de ponto sobre ponto. Então, agora, ó, finalizei aqui as 2 voltas de 18 pontos. Agora, a gente vai fazer o joguinho de perna esquerda e direita, tá? Então, a gente vai trabalhar na volta de número 14, um número de pontuações para a perna esquerda e um número de pontuações para a perna direita. Então, eu vou começar pela perna esquerda, onde a gente arremata o fio, tá?
Eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar o meu trabalho assim no meio, porque eu vou vir até esta ponta aqui, ó. Então, eu vou trabalhar em pontos baixos até chegar aqui nesse canto pra mim rematar meu fio. Então, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos só na perna esquerda, tá? Então, na perna esquerda eu não trabalho 18 pontos, eu vou trabalhar 14 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando até a gente fechar 14 pontos na volta de número 14. Fiz os meus 14 pontos aqui da volta de número 14, ó, e eu caí bem no meio aqui, ó, bem no meio. Agora, esta perna, que é a perna esquerda, eu cortei o fio e vou rematar ele, porque é essa perna que a gente remata o fio. Então, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro e vou fazer o acabamento aqui do falso ponto baixo, pra gente depois unir as perninhas. Agora, botei o fio na agulha e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou girar o meu trabalho assim, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo e vou passar o fio aqui pra trás, por baixo do meu ponto, assim. Vou ajustar aqui a tensão dele, vou voltar no último ponto pela alcinha de trás dele. Vou pegar aqui e também vou pegar os pontinhos aqui embaixo, ó, pra apertar o ponto, assim. Agora, esse fiozinho aqui, eu vou tocar ele aqui, vou cortar o excesso dele. Perder ele aqui dentro. E aqui a gente gerou um falso ponto baixo. Desse jeito. Então, a perna esquerda a gente remata o fio, tá? Agora, na perna direita, a gente vai fazer outra pontuação, tá? Então, tá feita a perna esquerda. Para a perna direita, a gente não vai rematar o fio, aqui a gente vai deixar na agulha. Para a perna esquerda, então, a gente trabalhou a pontuação. Agora, para a perna direita, nós vamos trabalhar 23 pontos baixos, tá? Na volta de número 14, aqui, ó. Eu vou trabalhar os 18 pontos que eu tenho e depois eu vou caminhar mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, no total aqui, eu vou fazer 23 pontos na perna direita, tá? Pra gente cair aqui no meio, pra depois fazer a união, tá? Então, vem aqui fazer, ó, 1, 2, e vou seguir até fechar 23 pontos. Então, aqui, ó, na perna direita, eu fiz, então, 23 pontos pra parar bem aqui no meio, ó. 23 pontos pra gente fazer a união. Deixa eu só ver aqui se ele vai ficar bem no meio aqui do meu pezinho. Com 23 pontos. Acho que eu vou fazer um pontinho a mais aqui, que eu acho que ela vai ficar mais centralizada. Então, desculpa, vamos fazer 24 pontos. Vamos fazer um pontinho a mais, que eu acho que vai ficar mais centralizada, com um pontinho a mais bem no meio. Isso aí, tá? Feito isso aqui, então, feito esse joguinho de pontuação aqui nas duas pernas, agora a gente vai unir. A que ficou na agulha é a perna direita, a que a gente rematou foi a perna esquerda, ó. E eu vou unir elas assim, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, bem no ponto onde eu fiz o meu acabamento, aqui, ó, bem no pontinho, onde eu fiz o falso ponto baixo. E vou unir aqui com um ponto baixo. E já vou fazer aqui os meus 18 pontos dessa perninha. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, e vou seguir até fechar 18 pontos. Então, aqui, ó, fiz os 18 pontos da perninha esquerda, agora eu vou pular pra perna direita. Vou vir aqui no ponto da frente do ponto que a gente uniu, ó. No pontinho da frente, e vou fazer aqui os 18 pontos da perninha direita agora, ó. 1, 2, 3, 4, e vou seguir até fechar 18 pontos aqui também. Feitos os 18 pontos da perninha direita, agora meus pezinhos minhas perninhas já estão unidas, ó. E elas estão bem alinhadinhas, ó. Tá? Daí vocês vão colocar assim e vão ver se ela ficou bem retinha, as duas, e as minhas estão bem retinhas, tá? Agora, a gente vai fazer aqui voltas de ponto sobre ponto. Esta volta da união aqui, então, foi a volta de número 15, que a gente parou na volta 14 aqui embaixo, né, nas perninhas. Então, essa foi a volta de número 15. E agora, a gente vai fazer, então, a volta 16 até a volta 19, então, no total serão 4 voltas, 16, 17, 18, 19, de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer no total aqui 4 voltas de 36 pontos no nosso trabalho, subindo aqui, então, o nosso trabalho. Então, aqui, ó, fiz as 4 voltas de ponto sobre ponto, agora eu cortei o fio cinza e nós vamos fazer aqui uma volta com o fio vermelho. Então, eu vou voltar aqui o meu último ponto, nas duas laçadinhas aqui, ó, e vou introduzir o fio vermelho pra gente fazer a troca de cor aqui, ó. Então, esta próxima volta aqui, então, que será a volta de número 19... vai ser de ponto sobre ponto com o fio vermelho, tá? Então, eu vou vir aqui fazer a minha troca de cor pegando só na alcinha de trás do primeiro ponto.
puxando um ponto baixíssimo, vou vir pelo ponto inteiro, pela frente, fazendo meu primeiro ponto baixo aqui, tá? Fazendo uma troca de cor mais suave aqui. Depois, essas duas pontas aqui eu amarro e escondo lá pra dentro. Então, eu vou fazer agora essa volta aqui de ponto sobre ponto na cor vermelha, tá? Vou só seguir aqui trabalhando um ponto pra cada ponto no fio vermelho. Finalizada aqui a volta 19 de ponto sobre ponto na cor vermelha, agora eu vou fazer a próxima volta, que é a volta de número 20 na cor amarela, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu fio vermelho e vou passar pra cor amarela agora, tá? Então, eu vou voltar aqui de novo, novamente eu vou fazer a mesma coisa, ó. Nas duas últimas laçadinhas, eu vou introduzir aqui a agulha e vou puxar já a cor que eu vou trabalhar, que é o amarelo, tá? Nas duas, depois eu dou um nozinho, escondo lá pra dentro também, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo baixíssimo, venho pelo ponto inteiro aqui na parte da frente, e gero meu primeiro ponto aqui. Deixa eu ajustar aqui a tensão desse aqui. E gero meu primeiro ponto baixo aqui da minha volta, ó. Agora, nessa volta aqui, eu vou trabalhar um total de 4 pontos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos e vou fazer a diminuição. Alcinha da frente e faço a diminuição. Vou seguir fazendo aqui 4 pontos e uma diminuição por toda essa volta, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui a minha sequência de 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Cheguei aqui no final da minha volta, ó, vou fazer meu último ponto, é a diminuição na cor amarela. Eu cortei já meu fio amarelo aqui, vou voltar a última diminuição aqui pra gente fazer junto a troca de cor, tá? Vou voltar agora pro fio cinza, ó. Então, ó, último pontinho aqui, 4 pontos, e o último é a diminuição. Então, eu puxo o fio amarelo pra diminuição e encerro com o cinza, tá? Porque agora a gente volta a trabalhar na cor cinza, ó. Então, eu vou puxar aqui meu fiozinho cinza, tocar ele pra lá, pra depois amarrar as duas pontas que a gente sempre faz. Troca de cor, primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás. Puxo o meu baixíssimo. Venho na parte da frente, pegando o ponto completo. E faço aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. Tá? E agora, eu vou seguir aqui trabalhando nessa volta. Eu vou trabalhar ponto sobre os meus 30 pontos, tá? O meu trabalho está assim, e eu já coloquei enchimento aqui em todas as minhas perninhas, ó. A perninha, então, tá toda cheia. Venho com a ajuda da pinça, encho o pezinho, perninha, até aqui assim eu já coloquei enchimento, tá? Agora, vamos seguir aqui, que depois nós complementamos de enchimento. Agora, então, eu vou pra volta de número 22. Na volta de número 22, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2... 3 pontos e a diminuição. E vou seguir trabalhando essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Sempre trabalhando a sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final. Agora, então, com 24 pontos no nosso trabalho, as próximas duas voltas serão de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer agora voltas 23 e 24 sobre os nossos 24 pontos. Então, faremos aqui duas voltinhas de ponto sobre ponto. Agora, eu vou para a volta de número 25, aonde eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos. 1, 2 pontos e uma diminuição. E vou seguir essa sequência aqui até o final. Vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Já coloquei mais enchimento aqui, ó, no corpinho do meu Funko Pop. Quase até aqui o final do meu corpinho, tá? Agora, eu vou fazer aqui, na volta de número 26, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou trabalhar um ponto e uma diminuição até o final. Vou seguir assim, um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Vamos seguir aqui trabalhando, então, ó, um ponto e uma diminuição até o final da nossa volta. Então, aqui, ó. Fiz a minha volta de um ponto e uma diminuição e fiquei com 12 pontos no meu trabalho. Agora, a gente vai botar aqui sustentação interna para subir as voltas do pescoço, tá? Então, aqui, ó,
Aqui eu tenho 6 centímetros de um lápis. Esses lápis de escrever. Quando tá ficando velhinho, chegando no fim, eu guardo eles pra usar como sustentação. Pode ser palito de churrasquinho também, porque aqui não é uma peça muito grande, então pode ser também, tá? Mas como eu tenho bastante lápis aqui da minha filha da escola, eu vou usar esse aqui. Cortei a ponta dele, obviamente, lixei. E eu tenho aqui 6 centímetros, porque eu tô trabalhando aqui com um fio um pouquinho mais, com tex um pouquinho menor e com uma agulha pequena, porque aqui, esse Funko Pop que a cliente pediu um pouquinho menor. Mas se vocês forem trabalhar com fio amigurumi aí, tem que ser 8 centímetros dessa sustentação, tá? 6 centímetros porque eu tô trabalhando com um fio da Balloon e uma agulha de 2,25. Se não, vocês usem com o fio amigurumi 8 centímetros de sustentação. Agora eu vou pegar e vou introduzir essa sustentação aqui no meio do meu enchimento, no corpinho dele assim, ó. Tá? Vou colocar, que ela tem que pegar todo o corpinho e também pescoço, tá? Porque a cabeça do Funko Pop, ela é bem grandona, né? Bem desproporcional ao corpo, ela é bem maior. Então, tem que ter uma sustentação que segure a cabeça, tá? Vou vir com outro lápis aqui, que tem uma ponta, e vou abrir o lugar aqui pra botar o meu lápis. Ó. Tá? Agora, eu completo de enchimento aqui em torno dessa sustentação e depois eu vou subir as minhas voltas do pescoço. As voltas do pescoço que eu vou subir aqui são 8 voltas de 12 pontos, tá? Então, ó, eu vou completar de enchimento aqui e depois eu vou subir aqui 8 voltinhas de 12 pontos. Então, eu vou trabalhar aqui depois, na próxima volta aqui, que vai ser a volta de número 27 até a volta, ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, até a volta 34, então, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, fazendo 8 voltas na sustentação do meu pescoço aqui, tá? E conforme eu vou subindo as voltas, eu vou colocando enchimento em torno do pescoço também, tá? Não adianta só a sustentação, tem que pôr enchimento também, tá? Só a sustentação não resolve. E a cabeça é bem pesada, então a gente capricha no enchimento e na sustentação, tá? Então, eu vou botar o meu enchimento aqui em torno, ó, e vou subir aqui as minhas 8 voltinhas e depois eu volto pra gente fechar junto, tá? Então, agora é só subir aqui as voltas de ponto sobre ponto, sobre os 12 pontos. Colocada aqui, então, a sustentação do pescoço, fiz as carreiras e enchi bem aqui meu pescocinho em torno da minha sustentação. Tem que colocar enchimento, tá, gente? Senão não vai ficar firme. Olha, a minha tá muito firme aqui, então vai segurar a cabeça de boa, tá? Vocês não podem botar só a sustentação e nem só enchimento, tem que botar as duas coisas, tá? Agora, na próxima volta, aqui na minha última volta, eu vou fazer ela toda em diminuições. Então, eu tenho 12 pontos, depois que eu fiz as 8 carreiras do pescoço, agora eu vou fazer uma volta aqui com 6 diminuições, ou seja, eu vou fazer toda essa volta aqui em diminuições, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 6 diminuições no total. Feitas 6 diminuições, agora eu vou cortar este fio aqui, vou deixar um pedaço de fio porque a gente vai precisar pro encaixe da cabeça, tá? Então, um pedacinho de fio aí de mais ou menos uns 20 centímetros, pra gente depois trabalhar a sustentação da cabeça, pra amarrar os fiozinhos. Vou voltar esse último fio, esse último ponto, desculpe, vou introduzir na agulha de tapeceiro. E agora eu vou encerrar aqui passando pelos meus 6 pontos, ó. Só pela alcinha da frente pra gente fechar aqui esse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, tá? Encerro bem aqui. Vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho e vou dar um nozinho aqui, que vai ficar por dentro, não vai aparecer, então não tem problema que a gente dá nó. Perdi. Fazendo outro. O fio deu uma emboladinha. Vou dar um nozinho. Puxar bem. Vou firmar de novo aqui, passando nos 2 pontinhos, para deixar esse fio bem firme. E esse fio aqui eu deixo, que é o que eu vou amarrar no final, tá? A minha cabeça tá aqui. Agora, essa parte aqui da cabeça, ó, eu vou guardar dentro aqui da minha cabeça, ó. Vou pegar alguma coisa dura pra que eu empurre essa parte pra dentro.
vou botar esse caninho da parte da cabeça lá pra dentro, que é isso aqui que depois encaixa e dá o pescoço articulado, ó. Minha tesoura não tem ponta, tá? Tem que ser uma coisa sem ponta pra você não furar o trabalho, tá, gente? Tá? Agora, esse fio aqui eu também toco lá por cima da cabeça. Só que eu não vou tocar ele agora, porque eu ainda vou depois botar cabelo, vou costurar, então eu vou deixar pra tocar ele no final. Mas só pra vocês entender como é que funciona aqui o sistema da sustentação da cabeça, ó. Tá? Agora, depois, é só nós encaixar assim, ó, no final. A gente encaixa a cabeça assim, depois que tá tudo pronto. Tá? Daí a nossa cabeça fica, ó, articuladinha, tá? Então, vamos dar sequência aqui, então, no nosso Funko Pop.